Biologia Evolutiva de Gilvan, vacinas. Já tratei desse tema já, mas aí eu vou falar agora especificamente de vacinas de ácido nucleico. Quando isso tornou uma realidade? Agora em 2019, 2020. E o que é uma vacina de ácido nucleico? Primeiro que são ácido nucleico. Ácido nucleico para todos os seres vivos não são diferentes de um ser vivo para outro. É até tanto que dentro da mesma espécie tem mudança do seu ácido nucleico para outro. É o DNA, que é o desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico é porque é DNA, porque é uma sigla do inglês. E também o RNA, que é ácido ribonucleico. Bom, eles são diferentes em muitas coisas. Na sua estrutura, vou entrar aqui em muito detalhe. Os ácidos nucleicos são formados apenas por 5 tipos de nucleotídeos. Quem são esses? Adenina, representada pela letra A. Citosina pela letra C. Guanina pela letra G. Timina pela letra T e uracila pela letra U. Já começa a diferença que eles não batem esses mesmos nucleotídeos. Então, o caso do DNA, ele vai parear na seguinte situação: as bases nitrogenadas, são essas bases nitrogenadas. A adenina, ela pareia com a timina, a citosina com a guanina e vice-versa. Enquanto é que a fita é dupla. Isso foi definido lá na década de 1950. Bota sem clique, você vai pegar lá um artigo da Nature de 2 páginas e a gente vê isso. Enquanto o RNA é fita única, e aí vai ter uma mudança. No DNA tem a timina, no RNA não tem, tem uracila. Tem bichos, de um modo geral, os bichos têm esses 2 ácidos nucleicos, DNA e RNA, no nosso caso, por exemplo, e tantos outros. No caso, tem bicho, como o caso dos vírus, que eles só têm um dos tipos de ácido nucleico. Eles são DNA ou RNA, mas vira uma particularidade muito grande. E as vacinas? Aí onde eu quero chegar? Eu vi gente falando tanta besteira, e foi de professor de biologia, que é um absurdo, e os meus alunos vêm passar por essa mesma figura, que é dentro da mesma unidade de ensino, as mesmas unidades, vem, e às vezes não, mas aí vem me consultar. Digo, gente, se isso fosse uma verdade, está falando que a vacina de ácido nucleico vai transferir nucleotídeos, vai incorporar e vai fazer DNA e RNA diferentes, sintetizar, o corpo humano vai sintetizar, ou qualquer outro organismo vivo que receba, por exemplo, a vacina de ácido nucleico. Normalmente as mais usuais são as de RNA. Isso foi uma descoberta de uma francesa há 20 e tantos anos. Esse trabalho foi belíssimo, é belíssimo na verdade. Aí eu imaginei, digo, gente, se fosse isso uma verdade, ia acabar com o câncer muito rápido. Por quê? Porque simplesmente ia acabar com as células cancerígenas. Só era aplicar uma vacina, essa vacina ia pegar lá as células cancerígenas e atuar, ia alterar a sua configuração de ácidos nucleicos. Com isso, as células deixariam de ser cancerígenas. Então começa, o cara fala uma besteira desse tamanho. Não, gente, não altera. As vacinas, como que funciona a vacina? É o processo daqueles que vocês conhecem, todo o ensino básico já viram, para vocês ficar bem claro. Uma questão antígeno-anticorpo. A vacina é um antígeno. A vacina ela é feita de várias maneiras. Eu já citei isso aqui, eu vou apenas falar. Ela pode ser o micro-organismo atenuado, o micro-organismo morto ou parte desse micro-organismo. No caso, quando se fala a vacina de ácido nucleico, a parte do ácido nucleico, seja DNA ou RNA, do organismo vivo causador da doença, do patógeno, e é feito, trabalhado no laboratório para produzir a vacina. Quando aplica na pessoa que deseja ter a imunização, ela formar a imunização artificial, ele vai atuar, vai da seguinte maneira: o corpo vai encontrar aquilo ali, que é o antígeno, essa vacina é um antígeno, e vai reconhecer, vai formar anticorpos específicos para tal coisa. E aí muita gente, o cara é tão limitado que ele não sabe que os micro-organismos, eles podem ser mutantes, mas principalmente os vírus. Todo ser vivo pode ter mutação, passar por mutação, mas uns demoram muito. Os vírus, eles são mais mutantes, quer dizer, ele tem um nível de mutação muito elevado, nem todos são chamados RNA vírus, mas principalmente os retrovírus. Não é o caso, um retrovírus que a gente conhece bem, é o HIV, acho que se não foge a memória também, aí eu tenho que consultar, mas parece que também os vírus causadores, os HPVs, causadores doenças provavelmente sexuais também. Agora,
caso do coronavírus, que é o vírus que provocou a pandemia, a família Coronaviridae, até onde eu sei, todos os vírus são RNA vírus. O que é que tem diferente nesses bichos? Eles têm por conta da hora que eles pegam, botam a célula para trabalhar para eles não tem metabolismo, não tem uma série de coisas, por isso eles só têm vida dentro da célula, eles podem pegar, de fato, eles podem mudar muito rápido, por conta deles pegar o material, interferir no material genético da célula, onde eles estão instalados, são invasores, estão hospedados, e nesse caso pode incorporar o seu material genético e aí tem mudança, que é a mutação. Então o coronavírus, por exemplo, ele tem uma mutação muito rápida. Logo a gente vê aí as chamadas cepas, que é a cepa nesse caso, nada mais, nada menos do que uma variação, do que uma mudança que ocorreu lá no material genético do ser vivo, no caso do vírus, e esse vírus, a vacina tal, ela não vai ter mais um valor tão grande quando, por exemplo, vou pegar um caso mais, para você entender mais nessa questão da vacina, porque tem que ter vacina programada, é o caso, uns organismos é porque não reconhece, que acaba o tempo de validade do anticorpos. Por exemplo, os vírus que a gente sabe que tem vacinas, que já são bem comuns, o vírus contra a poliomielite, o polivírus. O vírus contra a cachumba. O vírus vacina contra o vírus da cachumba, causa cachumba, que causa o sarampo, que causa a catapora. Esses vírus, todos eles, se você for observar lá, for estudar, vê que eles são DNA vírus. Então a vacina deles são muito prolongada, ou seja, é eterna. Formam anticorpos, se você tiver contato no segundo momento, terceiro momento, vários momentos diferentes antes de você ser imunizado, depois você está imunizado, se tiver contato com o vírus, você não desenvolve mais a doença, você até contrai, você é infectado, mas não porque tem um anticorpo que destrói o vírus. No caso, vou pegar para a gente ter um entendimento, o vírus da influenza. As influenza tem vários diferentes tipos, mas influenza humana, que é H1N1. Esse H1N1 são proteínas que tem nos vírus, nesse vírus especificamente. Por que tem que tomar uma vacina todo ano? É um vírus que não é o vírus que causa destruição do nosso sistema imunológico, como o HIV, porém, ele causa um dano, somente na parte do sistema respiratório, as chamadas viárias, principalmente superiores, mas não, nem tanto superior, só superior. E a gente forma um anticorpo, graças a Deus, rápido, mesmo gripe, às vezes, a cada 2 anos. Toma vacina às vezes, quando dá tempo, mas nem sempre. Mas entendendo, o influenza tem que tomar a vacina todo ano, porque cada ano ele muda. Ele consegue fazer sua mutação, que eles chamam nos Estados Unidos de safra. Não sei de onde tiraram esse conceito, mas o vírus que causou a gripe em 2021 é diferente do que causou a gripe em 2022. 2022 causa a gripe agora, a influenza. 2023 ele é diferente do 2022, assim sucessivamente. Logo, vacinas contra a influenza tem que ser fabricada anualmente, porque ela só tem cobertura de em torno de 12 meses. Você quer ficar sem gripar, não ter gripe contra a influenza, é tomar vacina anualmente. E tomar vacina logo no início do ano, de preferência até aí o mês de março, para ter a cobertura, para quando chegar você ter o tempo de formar os anticorpos, é rápido. Quando você recebe essa vacina, que é antígeno, vamos pensar, antígeno, relação antígeno-anticorpo, é uma relação ali tipo chave-fechadura, só serve para aquele ano, inclusive, só serve para aquele vírus, esse tipo de doença, só vai prevenir contra tal doença, você tem que fazer isso anualmente, tá? Então, entendendo isso, é de uma bizarrice, isso agora é um negacionismo, é desacreditar a ciência. Claro que tem erro, nada é 100%, uma vacina de gripe, eu mesmo já tomei vacina contra a gripe e tive a gripe. Por que eu tive a gripe? Falha em várias situações, falha um lote, às vezes apenas num lote, na fabricação teve uma falha lá que não teve um imunizante, tá? Não teve a vacina, não prejudicou no transporte, na estocagem, em vários momentos. Ou foi a quantidade era tão pouca de antígeno, que é a vacina em si, tida como antígeno, era tão pequena que não causou imunização, meu corpo não reagiu, e aí quando eu tomei a vacina, e depois eu tive a gripe. Ou o intervalo também,
eu já estava com o vírus, acho pouco provável, que a ação do vírus é muito rápida no nosso organismo, e tive a gripe, vacinado. Então, as vacinas são 100%. A pessoa diz, eu tomei vacina contra uma doença tal e tive a doença. Se teve a doença, a vacina, foi um lote, lamentavelmente, que teve alguma falha na produção, e esse lote não tinha um imunizante, ou seja, não era vacina em si. Você só tomou a dosagem lá, mas a dosagem não tinha nada. Então, fica bem claro aqui que o que falar para vocês, meus caros alunos, e aí aproveitando, mandar um abraço aqui para os alunos que assistem meus vídeos também. Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, no Núcleo Moradores 10, projeto irrigado aqui, um dos projetos de Petrolina, também do Colégio Estadual Rui Barbosa, e todo mundo que assiste o canal. Se você quiser se aprofundar mais sobre vacina, sobre imunização artificial, que a gente faz natural e faz forçado também quando a gente tem uma doença que é aquela, por exemplo, eu tive sarampo. O sarampo, eu não vou mais ter sarampo, nunca mais. A não ser que houvesse uma mutação no vírus que causa o sarampo. Não vou ter, porque eu tenho anticorpos específicos para isso. Isso é eterno. Então, enquanto eu existir, vai ter esses anticorpos. Então, para vocês que veem, todo mundo que vê, se vocês quiserem se aprofundar mais, quiserem me questionar, fica à vontade para me questionar sobre esse tema, imunização artificial através das vacinas. A vacina tem um procedimento, isso foi descoberto lá ainda no século XVIII, e tem um valor muito grande, enorme. Isso aí é um processo importante, salva muitas vidas, já salvou muitas e continuará salvando. O Brasil entrou numa queda, um declínio, uma coisa absurda, aí as coisas mais absurdas, muitos pais não querendo vacinar seus filhos, inclusive, deixando aqui um recadinho para vocês, meus alunos, que são futuros pais e mães, pai e mãe, vocês são pais no futuro, serão pais. Olha, se um pai deixar de vacinar, até onde eu sei, a lei brasileira, deixar de matricular seu filho na idade escolar, deixar de vacinar seus filhos, ele pode responder criminalmente. Fica atento, fica alerta a isso, tá? Esse aqui é o recadinho do final do vídeo. Ok? Obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo encontro.